Então, acho que para a gente começar, vamos definir o que é Covid-19. A Covid-19 é uma infecção viral, é causada por um vírus, que é o vírus que a gente chama de SARS-CoV-2, e esse vírus é um vírus respiratório, ele transmite pela via respiratória, principalmente, pode transmitir por superfície, mas principalmente por via respiratória. Ele entra pela narina, pelos olhos, pela boca, vai infectar o pulmão e as vias respiratórias e vai causar um quadro que pode ficar parecido com uma gripe, pode ser mais grave, pode ter uma pneumonia, pode ter outras complicações. Depois que você se expõe ao vírus, em alguma coisa ao redor de 4, 5 dias depois, você começa a ter os sintomas da Covid-19, que habitualmente são sintomas que lembram um pouco os sintomas de gripe. Você vai ter tosse, falta de ar, febre, e além disso, alguns sintomas mais específicos são perder a sensação do cheiro, perder a sensação do gosto. E os casos mais graves podem ficar muito cansados, podem ficar com a pressão baixa e podem ter outras complicações. Mas muitas pessoas têm só um desses sintomas, às vezes uma apresentação bem leve, uma sensação de febre leve, às vezes só um nariz escorrendo. E algumas pessoas até podem vir a não apresentar nenhum sintoma. Então é uma apresentação clínica muito variável, mas a maioria vai ter algum sintoma, mesmo que leve. Então, exatamente pelo vírus se transmitir por vias respiratórias, a principal coisa que a gente precisa fazer para se proteger da infecção da Covid-19 é evitar o contato comum com a parte respiratória, com o ar, vamos dizer assim, não é exatamente o ar, mas são gotículas ou aerossóis. Mas a ideia é que, se a gente compartilha do mesmo ar, a gente tem algum risco de pegar. Então, como é que a gente diminui a chance de estar, entre aspas, compartilhando o mesmo ar? Primeiro, ficando mais longe um do outro, porque se a Covid está dentro de mim, da minha boca, do meu nariz, se você está longe de mim, o vírus não vai conseguir chegar. Por isso que a gente costuma falar de distanciamento mínimo de 1 metro, 1,5 metros, idealmente até um distanciamento acima de 2 metros. Segundo, a gente precisa evitar projetar o vírus para longe. Então, gritando, cantando, projeção alta de voz, aumenta a chance do vírus ser transmitido. Principalmente, o que a gente pode fazer nessa parte é cobrir o rosto de uma forma que fique mais difícil para o vírus, dentro, junto com as gotículas, saírem da sua boca. Aí a gente recomenda o uso de máscaras. Podem ser máscaras de tecido, mas melhor ainda se forem as máscaras cirúrgicas, que é máscaras que a gente usa no hospital, ou até mesmo as máscaras que a gente chama de N95, ou PFF2, que são aquelas máscaras que vedam completamente o rosto, que tem um clipe que prende aqui, que você consegue vedar completamente a saída e a entrada de ar. E a ideia da máscara é proteger dos dois lados. Pode ser que eu esteja contaminado, pode ser que a outra pessoa esteja contaminada, pode ser que eu vá transmitir, pode ser que eu vá pegar, pode ser que a outra pessoa vá transmitir, pode ser que a outra pessoa vá pegar. E se a gente usa máscara, os dois, é mais difícil do vírus sair da outra pessoa e mais difícil dele chegar em mim, e é mais difícil ele sair de mim e de chegar na outra pessoa. Quando é sair um espalhamento de vírus mais intenso, vamos dizer assim, como, por exemplo, quando a gente faz procedimentos médicos que mexem na boca ou nas vias aéreas, a gente também usa aquele escudo de proteção facial, chamado Face Shield, que é uma proteção adicional. A máscara é muito mais importante, mas aquilo é uma proteção adicional. Além disso, o que a gente pode fazer é estar com o ambiente ventilado, evitar que tenha muita gente em volta, porque quanto mais gente junta, principalmente se próxima e por muito tempo, maior a chance de algum deles estar contaminado e transmitir um para o outro. Se são só 2 pessoas, a chance de ter alguém contaminado diminui. Então, quanto menos gente, quanto menos tempo, quanto mais distante, principalmente quanto mais ventilado e de máscara, menor o risco de pegar Covid. Além disso, eventualmente a Covid pode se transmitir pelas mãos. Por exemplo, eu coço meu nariz e cumprimento alguém, eu vou tossir, coloco minha mão na frente, ou acabo entrando em contato com secreção de olho e passando para outras pessoas, ou colocando em uma superfície com uma quantidade tão grande que a outra pessoa colocando a mão no rosto vai acabar transmitindo. A transmissão por contato é muito menos comum do que a transmissão por via respiratória. Então é muito mais importante o distanciamento, a ventilação, o número de pessoas, o uso de máscaras, mas depois vem a higienização, mas os outros são ainda mais importantes do que a higienização das mãos. E aí não precisa ficar limpando ostensivamente toda a superfície. O principal é que a higienização das mãos seja frequente, porque aí o possível vírus que estaria na sua mão está sempre higienizado. Se você não passa ele para a superfície em si
é difícil de transmitir. Claro, se eu tossir em cima pode acontecer, mas a chance é muito menor. E aí, se a gente for falar de como preparar os alunos para ir à escola, para receber durante a pandemia as crianças, acho que a primeira coisa é o que eu falei com relação à ventilação. O mais ventilado possível, o mais espaçado possível, e desde que acima dos 2 anos de idade, uso de máscaras. A nossa recomendação com relação ao uso de máscaras é que as crianças troquem a máscara, os adultos troquem a máscara sempre que ela estiver úmida ou suja, o que acaba sendo uma troca 2 vezes por dia se eu permanecer o dia inteiro de máscara. Se for alguém que só usa a máscara 5 minutos quando sai de casa, até a mesma máscara pode ser usada algumas vezes. Então, a orientação seria que as crianças levassem um kit de máscaras, vamos dizer assim, pode ser máscaras descartáveis cirúrgicas ou máscaras de tecido, normalmente de duplo ou triplo tecido, que vão ser trocadas durante o dia e depois higienizadas. Então, a criança tem que levar a máscara e usar a máscara cobrindo o nariz e a boca, senão não vai funcionar. E trocar a máscara com alguma frequência. Este é o principal recomendação de preparo. A higienização básica dos materiais é recomendada, mas como eu falei, o contato não é o primordial. Então, se não passou álcool em todos os lápis, não é daí que vai vir o maior problema. Agora, além da máscara, a recomendação mais importante de todas as recomendações possíveis para a escola e para qualquer ambiente público é: ninguém com sintomas de suspeita de Covid deve frequentar o ambiente. Então, toda criança, todo professor, ou todo funcionário da escola que está com tosse, que está com febre, que está com o nariz escorrendo, que está com falta de ar, que perdeu o cheiro, que perdeu o gosto, não deveria ir na escola por ao menos 10 a 14 dias. Porque se essa pessoa estiver infectada, ela vai transmitir para os outros. A melhor forma de evitar que as pessoas peguem Covid é evitar que as pessoas transmitam Covid. E a melhor forma de evitar que as pessoas transmitam Covid é que elas não devem, sob nenhuma hipótese, circular em ambiente com contato com outras pessoas se elas estiverem sintomáticas com suspeita ou confirmação de Covid. Também vale para as crianças se os pais estiverem com suspeita ou confirmação de Covid. Então, uma criança que está com sintomas de suspeita, com Covid confirmada, ou com pais com suspeita ou confirmação de Covid, não devem ir às aulas por 10 a 14 dias. Essa é a recomendação mais importante de todas. Se as pessoas sintomáticas pararem de circular por 2 semanas e os contatos das pessoas sintomáticas pararem de circular por 2 semanas e não encontrarem com ninguém, a gente reduz de forma substancial a transmissão do vírus. Se a criança precisar ficar afastada dessa forma, a gente recomenda que ela fique em casa, se possível, isolada num cômodo sozinho, ou com toda a família protegida com máscaras, e aí, idealmente máscaras cirúrgicas N95, o mais distanciado possível um dos outros para evitar a transmissão na família. Se tiver sintomas mais graves ou pior, mais importante, ficar muito cansada, tem que procurar atendimento médico. E como eu falei, pelo menos 10 a 14 dias afastado do ambiente escolar para não transmitir para as outras pessoas. E aí, como eu falei para vocês, de distanciamento, que é uma das medidas mais importantes, a gente precisa, até posso detalhar um pouquinho mais para a escola, que as regras sejam respeitadas. Então, o que a gente tem que evitar? Contato entre as pessoas muito grande, muito prolongado, com um número muito grande, com pessoas diferentes. Então, cada turma da escola só deve se encontrar entre si mesma, e não encontrar todo mundo da escola no recreio, no intervalo. Quanto mais gente eu entro em contato, maior a chance de ter alguém contaminado que vai transmitir para alguém. Então, se cada turma trabalhar em bolhas, que a gente fala, aquele grupo só entra em contato com aquele grupo, entrar todo mundo junto na sala, sair todo mundo, não ficar circulando em área comum, não ficar encontrando com outras pessoas, não ficar trocando aluno e professor de turma dentro do possível. Não compartilhar material, não compartilhar, obviamente, máscara, não tirar a máscara para conversar e para interagir com os outros, higienizar as mãos, manter a sala com distanciamento o maior possível entre as carteiras, usar o lugar comum da escola. A escola não precisa ter aula somente dentro da sala de aula. Se é um lugar aberto que não está chovendo, você pode fazer uma das turmas com aula ao ar livre. Aula normal ao ar livre é muito menor o risco de transmissão. E se tem uma turma ao ar livre, a outra turma pode ser dividida em 2, e cada um usa metade da turma em cada sala.
e evita esse risco de transmissão. Então, a gente consegue, com essas dinâmicas de dividir em turmas, de usar a área comum, de usar um ginásio, de usar outros espaços, distanciar ainda mais, ventilar o espaço ainda mais e reduzir ainda mais a transmissão. Então, controle de entrada, controle de saída, manter em bolhas, evitar a troca de alunos e professores, usar um ambiente mais arejado, mais distanciado, com uso de máscaras, higienização das mãos, evitar compartilhar materiais e contatos mais próximos com os colegas, são as recomendações gerais relacionadas a distanciamento. Acho que é importante a gente dizer que, com certeza, ninguém vai conseguir fazer tudo isso perfeitamente, o tempo todo, em todas as horas que está na escola. Cada momento que você faz, você diminui o risco de transmissão. Quanto mais você consegue fazer esse tipo de medida de distanciamento, menor o risco de transmissão. Então, toda vez que der para ficar um pouco mais longe, que der para ficar de máscara, que der para evitar o contato com outra pessoa, vai diminuir o seu risco. Então, eu sei que vai ter algum escape, que alguma criança às vezes vai fazer alguma coisa errada, mas o risco de uma coisa pontual acontecer não é muito alto. O que é alto é a gente começar a desrespeitar sistematicamente os riscos de forma continuada. Inclusive, tem dados da literatura dos Estados Unidos mostrando que escolas que implementam de todas essas listas de medida que eu falei para vocês, que se você disser cada um, entre máscara de aluno, máscara de professor, distanciamento, ventilação, etc., você tem umas 14 medidas. As escolas que fizeram pelo menos 7 delas de forma razoável já tem uma redução de transmissão que é praticamente a mesma transmissão que essa criança estaria exposta em casa. As escolas que conseguem fazer 10 ou mais dessas medidas têm um risco menor da escola do que tem com as crianças que ficaram em casa. Então, acho que é bem importante a gente entender que não é fazer tudo perfeito, porque em casa também não é tudo perfeito. É fazer tudo o melhor possível para que o risco seja tão pequeno quanto em casa, ou melhor ainda, que o risco seja menor do que em casa. Isso é interessante, por exemplo, a gente tem literatura com médicos, profissionais da saúde, de unidades COVID, onde você está interagindo o tempo inteiro com pacientes com Covid. As pessoas nessas unidades, em hospitais que respeitaram as regras, pegavam menos Covid que os funcionários de outras áreas do hospital. Porque se você se protege e faz todas as medidas de proteção, você não, o seu risco de pegar, mesmo interagindo com quem tem Covid, pode ser menor do que em outros ambientes. Então, o que é importante é que se a gente respeitar e implementar todas as medidas, dentro do possível, todas as medidas que eu listei para vocês, de ventilação, de distanciamento, de higienização, de uso de máscaras, de respeitar a bolha, de evitar a troca de alunos e professores entre turma, de não se encontrar nas áreas comuns, de tentar usar espaço ao ar livre, de evitar atividades extracurriculares, enfim, de se implementar, evitar controlar o fluxo de entrada para que os alunos não aglomerem na entrada e na saída. Todas essas medidas são muito eficazes na contenção da transmissão do vírus. E acho que é importante a gente ressaltar que isso pode transformar a escola num ambiente mais seguro do que outros ambientes que a família e a criança circulam. Então, a escola pode ser um ambiente mais seguro do que os outros. E eu acho que é importante a gente destacar todos esse motivo, essa estrutura, essa forma de proteção, porque tem muito malefício de não ir para a escola. Você tem problemas emocionais com as crianças, você tem problemas nutricionais com as crianças, você tem problema de socialização com as crianças, você tem impacto de perda de rendimento da família, dos pais não conseguirem trabalhar, não terem retorno financeiro, inclusive para a saúde estrutural da família. Então, acho que tem muitos benefícios da gente fazer a volta às aulas, não voltando ao normal, mas estruturado para voltar, para permitir que as crianças voltem a ter algum grau de educação presencial, de interação social e, para muitas circunstâncias, de complementação alimentar, de tempo que permita os pais de produzirem para ter sustento para a sua vida. Então, acho que tem que entender a escola como um ambiente de proteção à saúde da criança e da família muito mais amplo do que simplesmente um ambiente que pega ou não pega a Covid. E muito mais do que a gente evitar que as crianças peguem Covid na escola, a gente quer promover, oferecer e permitir que as crianças tenham oportunidade de aprender, de socializar, de se educar e de ter convívio para viver, de poderem viver sua vida dentro da escola. Agradeço pela oportunidade, espero que tenha sido útil para vocês, e eu estou à disposição para outros questionamentos. Muito obrigado.